Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Boa noite a todos vocês. É com muito amor que estamos aqui reunidos para fazer o Evangelho no Lar Online. Eu sou a Janete, estou aqui junto com o Júnior, junto com a espiritualidade superior, para que possamos fazer um Evangelho de muito amor. Pedimos que vocês deixem junto aos computadores uma garrafa com água para que essa água possa ser fluidificada pela equipe do Dr. Bezerra de Menezes, mais no final do nosso Evangelho. Lembrando que o Evangelho sempre é feito uma vez na semana, pode ser feito em família, pode ser feito individualmente. O importante é a união com o plano espiritual para que eles possam trazer harmonia para dentro dos nossos lares. Agradecemos muito a presença de todos, agradecemos a Maria do Carmo, por ela sempre colocar ali o trechinho que foi lido do Evangelho, do nosso Evangelho. Espero que a tua irmãzinha esteja bem, Maria do Carmo. Um abraço nosso para ela. E agradecemos também a todos vocês pela essa união de pensamentos. O Cosme também, que é o pai da Paula, que desencarnou, que ele seja bem recebido. O Júnior tá rouco, tem que falar um pouquinho mais alto, eu acho. Então, essa corrente de pensamentos, essa união que a gente faz através do nosso pensamento, fazendo então, criando uma corrente energética, porque a gente consegue, através das nossas intenções, que isso aconteça. Que essa atmosfera leve, que fica mais fácil, assim, para a espiritualidade estar trabalhando melhor. Então, vamos pedir que seja um evangelho de muito amor, de muito aprendizado para todos nós. Gratidão também a todos os comentários deixados ali para nós. E vamos então agora à nossa prece. É prece a Deus para pedir a humildade, de Vianney. Ó Deus, que resistis aos soberbos e que dai vossa graça aos humildes. Dai-me, eu vos suplico, a verdadeira humildade da qual vosso Filho bem-amado nos deixou o exemplo. Eu desejo aprender com ele a ser dócil, humilde de coração, mas encontro em mim uma grande oposição a essa virtude. O desejo de aparecer, de ser estimado, o temor excessivo do desprezo e das humilhações, o amor pela liberdade que faz com que eu não queira depender de ninguém. Os incensos do amor próprio, quando creio ter feito algum bem. As penas secretas que experimento quando sou humilhado, quando alguém é preferido ou elogiado em minha presença. Enfim, os desejos quase contínuos de adulação. Eis, Senhor, as chagas da minha alma. Confesso que elas são profundas e que eu perderei a esperança de obter a cura, se não soubesse que sois um médico todo-poderoso e que tudo é possível à vossa solicitude. Lançai sobre mim, Senhor, um olhar de compaixão. Fazei com que eu vos conheça e que a mim mesmo eu conheça, e que eu vos conheça tal qual sois, a fim de que a mim mesmo eu sinceramente despreze. Jamais quero esquecer os justos motivos que tenho para me humilhar,
Vós os conheceis melhor do que eu, e eles são em bem grande número. Os pecados de minha vida passada, meu contínuo pendor para o mal, minha inconsistência no bem, minha tibiez ao vosso serviço, minha ingratidão para convosco, minhas infidelidades, diárias, minhas leviandades, minhas indiscrições, minhas imprudências e 1000 outros defeitos que eu não posso, ao malgrado meu orgulho, disfarçar a mim mesmo. Fazei, Senhor, que enfim eu faça justiça a mim mesmo, crendo-me o último de todos, que doravante eu tema tanto as adulações quanto as desejei. Que deseje ser apagado da estima de todos e busque unicamente agradar-vos. Que as graças com que me cumulastes sejam para mim motivo de humilhar-me, pensando na conta exata que devo vos prestar. Enfim, aumentai sempre em mim o amor da santa virtude da humildade, sem a qual não podemos ir ao céu. Dai-me essa virtude pela inserção de Maria, a mais pura e a mais humilde das virgens. Assim seja. Vamos agora, então, à nossa leitura. Eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, por Cláudio Damasceno Ferreira Júnior, por ser uma edição mais moderna, então fica mais fácil a nossa compreensão. Mas quem não tiver esse aqui pode estar nos acompanhando pelo Evangelho Antigo. Estamos dando continuidade ao capítulo 12 e agora é o item 14. Francisco Xavier, Bordeaux, 1861. Que juízo farão de mim se eu me recusar a tirar satisfação daquele que me ofendeu? Os loucos e os seres humanos atrasados, como vocês, irão me censurar. Porém, aqueles que são esclarecidos intelectual e moralmente dirão que eu agi com muita sabedoria. Reflita um pouco. Por uma palavra inofensiva, muitas vezes dita sem querer, seu orgulho fica machucado e, ao responder de maneira agressiva, acontece a provocação. Antes que eu chegue o momento de tomar uma atitude decisiva, pergunte a si mesmo, será que agi como um cristão? Se você eliminar da sociedade um de seus membros, como explicará isso? Como alguém poderá não sentir remorso em tirar de uma mulher o seu marido, de uma mãe o seu filho, das crianças o seu pai e com ele o sustento delas? Certamente aquele que ofendeu deve uma satisfação. Não seria muito mais honroso para ele reparar a ofensa espontaneamente reconhecendo o seu erro? Por que então arriscar a vida daquele que tem o direito de se queixar, convidando-o para um duelo? Concordo que algumas vezes o ofendido pode sentir-se seriamente atingido, seja em seu amor próprio, seja em relação aos que lhes são caros. Não é somente o amor próprio que está em jogo, o coração também está ferido e sofrendo muito. Ainda assim, é uma estupidez arriscar a vida contra um miserável capaz de praticar infâmias. Mesmo que ele venha a morrer, por acaso a afronta deixará de existir? O sangue derramado chamará ainda mais atenção sobre o fato, pois se ele for falso,
cairá por si mesmo no esquecimento. E se for verdadeiro, melhor seria que ele ficasse no silêncio. Nesse caso, só restaria a satisfação da vingança executada, nada mais. Triste satisfação, que já nesta vida deixa insuportáveis remorsos. E se o ofendido morrer, onde ficará a reparação da ofensa? Quando a caridade for a regra de conduta entre os seres humanos, eles deverão ajustar seus atos e palavras ao ensinamento de Jesus. Não façam aos outros o que não gostaria que os outros fizessem a vocês. Quando isso acontecer, desaparecerão todas as causas de desavenças, e com elas os duelos também, as guerras que são duelos entre povos. Olá pessoal, tudo bem? Eu vou falar um pouquinho mais alto, então, tentar, né? Aqui nós temos uma reflexão que ela é toda voltada sobre digamos assim, sobre o que os outros vão pensar da gente se a gente não reagir. É o dito juízo, né, da classe humana. Muitas pessoas ainda estão presas a valores materiais e ao orgulho e podem cobrar dos outros, né? Mas por que tu não fez nada? Deixando a pessoa contra a parede para que ela tome uma posição diante de alguma coisa que poderia ser evitado, poderia ser remediado, poderia ser até solucionado. Mas aí as pessoas exigem que tome partido, faça algo que realmente possa exceder, às vezes no excesso de violência, levando a casos até de prisão e outras coisas mais. Pois então, eu acredito, assim como acho que quase todos nós, né, que nós estamos dentro de um processo tanto intelectual quanto moral. Se a gente não souber usar a nossa parte intelectual, não adianta nada a gente ter moral. Nós temos que raciocinar. Não vale a pena, às vezes, a gente comprar uma discussão, a gente entrar numa confusão. Às vezes não vale a pena. Porque isso pode gerar muitos transtornos. Então, na parte intelectual, a gente pode sim contornar certas situações que não exigem a nossa afronta direta. A parte moral é a gente ter consciência dos nossos atos, né? Aí é a questão falada no texto sobre a humildade, tá? Não é a pobreza, é a humildade de espírito, a humildade, a simplicidade, e tudo fica mais fácil de se resolver. É claro que para a pessoa usar de humildade, ela vai ter que derrubar dentro dela todas as barreiras criadas pelo orgulho, né? E geralmente o orgulho nos leva a reações impensadas. Aqueles 25 segundos de raiva e você pode destruir a vida dos outros e a sua própria vida. Então vamos manter a nossa calma, né? Vamos aprender que não existe um orgulho ferido, porque o orgulho só faz mal. Olha, se ele está ferido, ele não deveria nem pertencer a nós, tá? Não estou falando aquele orgulho, né, de a gente conseguir as coisas, o orgulho de um filho, de uma filha, o orgulho de uma esposa, do marido. Não, estou falando de orgulho mesmo, se achar melhor do que qualquer um. Tá? Então tudo é motivo de ofensa. Quando a gente se acha melhor do que os outros, a gente está dizendo que ninguém pode falar nada do que a gente fizer.
E nós também, automaticamente, estamos dizendo que não queremos ouvir nada de ninguém. Então, geralmente, o orgulho, ele nos leva a reações impensadas. Por isso que o texto bate sempre na tecla da humildade, tá? Lembrar que o juízo do homem, tá? O juízo do homem não, da raça humana, perdão, ele ainda é materialista, ele ainda é carregado de orgulho. Nós temos que lembrar, né, que o orgulho ele nos leva a reações impensadas, tá? Então, quando a gente sentir o nosso orgulho ferido, vamos tratar de buscar dentro de nós a humildade de Cristo, que é a evolução moral, tá? A intelectual faz com que a gente evite confusões, que muitas vezes a gente entra porque se sentiu ofendido. Como eu disse, a intelectual e a moral trabalham juntas, então a gente tem que ter humildade e tem que ter a parte de raciocínio para não fazer coisas erradas. Tá? Outra coisa, que nem eu falei, né? Se você está diante do orgulho, diante de uma reação impensada, automaticamente vem as consequências dos atos. É aquele primeiro minuto de raiva. Tudo acontece naquele minuto. Por isso que quando acontecer alguma coisa, é bom parar, contar até 10, até 20, até 30 e não reagir. Aí a gente consegue repensar, avaliar melhor a situação e de repente oferecer uma outra alternativa para a situação que nos foi imposta. Tá? Porque os impulsos de vingança vai sempre prejudicar ou a nós ou a alguém. Aí depois vai vir o tal do remorso. Tá? Pensa na dor que nós vamos causar em outras famílias. Pensa naquilo que a gente vai destruir numa outra pessoa. Entenderam? Então o remorso vem. O texto, né, aconselha que seria muito mais fácil, que se a pessoa ofendeu alguém, reconheça que errou. Olha, eu errei em te ofender. Essa seria a reparação de honra. Reconhecer um erro para que tudo termine em paz, encerrando ali um ciclo de ódio e sofrimento. Tá? E pensem, se a gente partir para um confronto violento, o nome disso é estupidez. Ok? Essa é uma regra de ouro que Jesus nos ensinou, dizendo: não façam aos outros o que não querem que lhe façam. Então pensem nisso. Regra de ouro. Lembre, entrar num confronto é estupidez. Tá? Regra de ouro. Não façam aos outros o que não querem que lhes façam. Então vamos sempre procurar uma reparação pacífica, vamos utilizar o perdão e a caridade em nossas relações. Tá? Eu desejo a todos que sempre tenham, né, um bom discernimento, porque daí a gente consegue construir um mundo melhor, mais justo e mais fraterno, conforme Jesus nos ensinou. Vamos então à fluidificação das nossas águas. Senhor, pedimos que os espíritos superiores e amigos se mantenham em nossos lares, que nossas casas sejam limpas de miasmas, formas pensamentos negativos, ideoplastias e qualquer forma de inferioridade, a fim de que fiquem purificadas. Se houver entre nós espíritos inferiores, que eles sejam levados aos seus lugares de merecimento, mas que não permaneçam entre nós. Que as nossas casas se encham de amor e de harmonia. Pedimos auxílio para o plano espiritual,
para a equipe da colônia Recanto de Irmãos e para a corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes para a fluidificação das nossas águas, que eles depositem nelas todo o amor e as curas para os nossos males, atendendo a todos que precisam neste momento, a todos encarnados e desencarnados e aqueles que participam do nosso Evangelho. Nós acreditamos no poder do amor e na Tua providência, Senhor. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornarem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as curas e as graças sobre toda a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja, que todos aqueles que colocaram seus nomezinhos pedindo atendimento, assim os sejam atendidos, que aqueles que só pensaram no momento, pedindo em pensamento atendimento, que também sejam atendidos. E todos que participaram do Evangelho tenham suas casas irradiadas, iluminadas, pela equipe da colônia Recanto de Irmãos, pela equipe do Dr. Bezerra de Menezes, que todos nós possamos, nesse momento, utilizar o melhor da nossa parte moral e lembrarmos sempre, de não fazer os outros aquilo que não gostaria que os outros nos fizessem. Fiquem todos com Deus, tenham uma excelente semana e quinta-feira que vem a gente se encontra. Ótima semana a todos vocês, pessoal. Até quinta às 20 horas. Hora de acalmar o coração, é hora de entrar em oração, para elevar o pensamento, buscar o alimento espiritual, uma vibração bem natural, sem se importar com as palavras, somente se abra. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver.
Jesus, que é tudo expressão de amor. E deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor. E deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor. E deixe essa energia te envolver. Siga essa luz. Luz Espírita apresentou Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespírita.org.br